Michel Foucault. A história da loucura na Idade Clássica. 4. Experiências da loucura. A partir da criação do Hospital Geral, da abertura, na Alemanha e na Inglaterra, das primeiras casas de correção e até o fim do século XVIII, a era clássica interna. Interna aos devassos, os pais dissipadores, os filhos pródigos, os blasfemadores, os homens que procuram se desfazer, os libertinos. E traça, através dessas aproximações e dessas estranhas cumplicidades, o perfil de sua experiência própria do desatino. Mas em cada uma dessas cidades se encontra, além do mais, toda uma população de loucos. A 10ª parte aproximadamente das prisões feitas em Paris, com destino ao Hospital Geral, diz respeito a insanos, homens em demência, pessoas de espírito alienado, pessoas que se tornaram inteiramente loucas. Entre estas e as outras, nenhum signo de diferença. Seguindo-se o fio dos registros, dir-se-ia que uma mesma sensibilidade os localiza, que um mesmo gesto os põe de lado. Deixemos aos cuidados dos arqueólogos a tarefa de determinar se era doente ou não, alienado ou criminoso, este que entrou para o hospital por desarranjo nos costumes ou aquele que maltratou sua mulher e quis desfazer-se por diversas vezes. A fim de colocar este problema, é preciso aceitar todas as deformações que nossa observação retrospectiva impõe. Queremos crer que é por havermos conhecido mal a natureza da loucura, permanecendo cegos a seus signos positivos, que lhe foram aplicadas as formas mais gerais e mais diversas de internamento. E com isso impedimos-nos de ver o que este conhecimento errôneo, ou pelo menos que assim se apresenta para nós, comporta, na realidade, de consciência explícita. Pois o problema real é exatamente o de determinar o conteúdo desse juízo que, sem estabelecer nossas distinções, expatria do mesmo modo aqueles que teríamos tratado e aqueles que teríamos preferido condenar. Não se trata de localizar o erro que autorizou semelhante confusão, mas de seguir a continuidade que nosso atual modo de julgar rompeu. É ao cabo de 150 anos de internamento que se acreditou perceber que entre esses rostos prisioneiros havia caretas singulares, gritos que invocavam uma outra cólera e clamavam uma outra violência. Mas durante toda a era clássica existe apenas um internamento. Em todas essas medidas tomadas, e de um extremo ao outro, oculta-se uma experiência homogênea. Uma palavra assinala-a, simboliza quase, uma das mais frequentes que se encontram nos livros do internamento: furioso. Furor, como veremos, é um termo técnico da jurisprudência e da medicina. Designa de modo preciso uma das formas da loucura. Mas no vocabulário do internamento ele diz muito mais e muito menos que isso. Alude a todas as formas de violência que escapam à definição rigorosa do crime e à sua apreensão jurídica. O que visa é uma espécie de região indiferenciada da desordem. Desordem da conduta e do coração, desordem dos costumes e do espírito, todo o domínio obscuro de uma raiva ameaçadora que surge aquém de uma possível condenação. Noção confusa para nós, talvez, mas suficientemente clara para ditar o imperativo policial e moral do internamento. Internar alguém dizendo que é um furioso, sem especificar se é doente ou criminoso, é um dos poderes que a razão clássica atribui a si mesma, na experiência que teve da loucura. Esse poder tem um sentido positivo. Quando os séculos 17 e 18 internam a loucura pela mesma razão que a devassidão ou a libertinagem, o essencial não é que ela seja desconhecida como doença, mas que seja percebida sob outra perspectiva. No entanto, corre-se aqui o risco de uma simplificação. O mundo da loucura não era uniforme na era clássica. Não seria falso, mas apenas parcial, dizer que os loucos eram tratados, pura e simplesmente, como prisioneiros da polícia. Alguns deles têm uma condição especial. Em Paris, um hospital reserva-se o direito de tratar dos pobres que perderam a razão. Se acredita que um alienado pode ser curado, ele pode ser recebido no Hotel Diel. Ali lhe serão dados os cuidados costumeiros: sangrias, purgações e, em certos casos, vesicatórios e banhos. Trata-se de uma velha tradição, dado que, já na Idade Média, alguns lugares haviam sido reservados para os loucos nesse mesmo Hotel Diel. Os fantásticos frenéticos eram encerrados em espécies de compartimentos fechados em cujas paredes abriam-se duas janelas para ver e dar.
Ao final do século XVIII, quando Tenor redige suas Mémoires sur les hôpitaux de Paris, os loucos tinham sido agrupados em duas salas. A dos homens, a Sala São Luís, comportava 2 leitos de um lugar e 10 que podiam receber simultaneamente 4 pessoas. Diante desse formigueiro humano, Tenor se inquieta. É a época em que a imaginação médica atribui poderes maléficos ao calor, atribuindo pelo contrário valores físicos e moralmente curativos ao frescor, ao ar puro, à pureza dos campos. Como conseguir ar fresco nessas camas onde se deitam 3 ou 4 loucos que se acotovelam, se agitam, se batem? Para as mulheres, não se trata propriamente de uma sala que lhes é reservada. Construiu-se no grande quarto das febres uma fina parede, e esse lugar comporta 6 grandes leitos de 4 lugares, e 8 pequenos. Mas se ao fim de algumas semanas o mal não foi vencido, os homens são mandados para Bicêtre, e as mulheres para Salpêtre. No total, e no conjunto da população de Paris e dos arredores, previram-se portanto 74 lugares para os loucos que podem ser tratados. 74 lugares que constituem a antecâmara de um internamento que significa justamente a queda para fora do mundo da doença, dos remédios e da eventual cura. Em Londres, do mesmo modo, Bethlehem está reservado para os denominados lunáticos. O hospital fora fundado em meados do século XIII, e já em 1403 assinala-se nele a presença de 6 alienados que eram mantidos a correntes e ferros. Em 1598 a 20. Quando das ampliações de 1642, constroem-se 12 novos quartos, 8 dos quais expressamente destinados aos insanos. Após a reconstrução de 1676, o hospital pode comportar entre 120 e 150 pessoas. Está, agora, reservado aos loucos. As 2 estátuas de Giber são testemunhas disso. Não se aceitam os lunáticos considerados incuráveis, isto até 1733, quando para eles se construirá, dentro do recinto do hospital, 2 prédios especiais. Os internos recebem tratamento regular, mais exatamente, periódico. Os grandes medicamentos são aplicados apenas uma vez por ano, e em todos ao mesmo tempo, na época da primavera. Temor, médico de Bethlehem desde 1783, traçou as linhas gerais de sua prática para a comissão de inquérito das comunas. Os doentes devem ser sangrados o mais tardar até o fim do mês de maio, conforme o tempo que fizer. Após a sangria, devem tomar vomitórios uma vez por semana, durante um certo número de semanas. Após o que, os purgamos. Isso foi praticado durante anos antes de mim, e me foi transmitido por meu pai. Não conheço prática melhor. Seria falso considerar que o internamento dos insanos nos séculos 17 e 18 seja uma medida de polícia que não se coloca problemas, ou que pelo menos manifesta uma insensibilidade uniforme ao caráter patológico da alienação. Mesmo na prática monótona do internamento, a loucura tem uma função variada. Ela já periclita no interior desse mundo do desatino que a envolve em seus muros e a obseda com sua universalidade. Pois se é fato que, em certos hospitais, os loucos têm lugar reservado, o que lhes assegura uma condição quase médica, a maior parte deles reside em casas de internamento, nelas levando praticamente uma existência de correcionais. Por mais rudimentares que sejam os tratamentos médicos feitos nos insanos do Hotel Dieu ou do Bethlehem, eles são no entanto a razão de ser, ou pelo menos a justificativa para sua presença nesses hospitais. Em compensação, o mesmo não acontece nos diferentes prédios do Hospital Geral. Os regulamentos tinham previsto um único médico que deveria residir na Misericórdia, com a obrigação de visitar 2 vezes por semana cada uma das casas do hospital. Só podia tratar-se de um controle médico à distância, que não estava destinado a curar os internos enquanto tais, porém apenas aqueles que caíam doentes. Prova suficiente disso é que os loucos internados não eram considerados doentes apenas em virtude de sua loucura. Em seu ensaio sur la topographie psychiatrique médicale de Paris, que data do fim do século XVIII, Aldin Rouvier explica como a epilepsia, os humores frios, a paralisia entram na casa de Bicêtre, mas
Não se tenta a cura desses males com remédio algum. Assim é que uma criança de 10 a 12 anos, admitida várias vezes nessa casa com convulsões nervosas que se consideram epiléticas, no meio de verdadeiros epiléticos, acaba pegando a doença da qual não está acometida, e na longa carreira que sua idade lhe abre, não tem outra esperança de cura além dos esforços raramente completos da natureza. Quanto aos loucos, eles são considerados incuráveis quando chegam a Bicêtre e lá não recebem tratamento algum, apesar da nulidade do tratamento dos loucos. Vários deles recobram a razão. De fato, essa ausência de cuidados médicos, exceção feita à visita prescrita, põe o Hospital Geral quase na mesma situação de uma prisão. As regras nele impostas são em suma aquelas que a ordenação criminal de 1670 prescreve para a boa ordem de todas as casas de detenção. Queremos que as prisões sejam seguras e dispostas de modo que a saúde dos prisioneiros não seja incomodada. Encarecemos aos carcereiros que visitem os prisioneiros fechados nas celas pelo menos uma vez por dia, e avisem nossos procuradores sobre aqueles que estiverem doentes para que sejam visitados pelos médicos e cirurgiões das prisões, se houver. Se há um médico no Hospital Geral, não é porque se tem consciência de que aí são internados doentes, é porque se teme a doença naqueles que já estão internados. Teme-se a famosa febre das prisões. Na Inglaterra, gostavam de citar o caso de prisioneiros que tinha contaminado seus juízes durante as sessões do tribunal. Lembrava-se que os internos, após a libertação, haviam transmitido às suas famílias o mal contraído nas prisões. Existem exemplos, assegura Arnold, desses efeitos funestos sobre os homens acumulados em antros ou torres, onde o ar não pode ser renovado. Esse ar putrefato pode corromper o coração de um tronco de carvalho, onde ele só penetra através da casca e da madeira. Os cuidados médicos são enxertados à prática do internamento a fim de prevenir alguns de seus efeitos. Não constituem nem o sentido, nem o projeto do internamento. O internamento não é um primeiro esforço na direção da hospitalização da loucura, sob seus variados aspectos mórbidos. Constitui antes uma homologação dos alienados aos outros correcionais, como demonstram essas estranhas fórmulas jurídicas que não entregam os insanos aos cuidados do hospital, mas os condenam a uma temporada neles. Nos registros de Bicêtre encontram-se menções como esta. Transferido da Conciergerie em virtude de despacho do Parlamento condenando a detenção perpétua no castelo de Bicêtre e a nele ser tratado como os outros insanos. Ser tratado como os outros insanos. Isso não significa submeter-se a tratamento médico, mas sim seguir o regime da correção, praticar seus exercícios, obedecer às leis de sua pedagogia. Pais que haviam colocado seus filhos na caridade de Senlis por causa de seus furores e de desordens do espírito pedem sua transferência para Saint-Lazare, não querendo pôr seu filho em perigo quando solicitaram a ordem para interná-lo, mas apenas corrigi-lo e salvar seu espírito quase perdido. O internamento destina-se a corrigir, e se lhe é fixado um prazo, não é um prazo de cura mas, antes, o de um sábio arrependimento. François-Marie Bailly, padre tonsurado, menor, músico organista, em 1772 é transferido das prisões de Fontainebleau para Bicêtre por ordem do rei, onde ficará preso por 3 anos. Mais tarde intervém uma nova sentença do prebostado, a 20 de setembro de 1773, mandando manter o dito Bailly entre os fracos de espírito, até seu completo arrependimento. O tempo que marca e limita o internamento é sempre apenas o tempo moral das conversões e da sabedoria, tempo para que o castigo cumpra seu efeito. Não é de surpreender que as casas de internamento tenham o aspecto de prisões, que as duas instituições sejam mesmo confundidas a ponto de se dividir os loucos indistintamente entre umas e outras. Quando em 1806 uma comissão é encarregada de estudar a situação dos pobres lunáticos na Inglaterra, ela enumera 1765 loucos nas workhouses, 113 nas casas de correição. Sem dúvida havia bem mais no decorrer do século XVIII, pois há advoca, como fato não raro, essas prisões onde se colocam os idiotas e os insanos porque não se sabe mais onde confiná-los, longe da sociedade por eles entristecida ou atormentada.
Servem para a diversão cruel dos prisioneiros e dos espectadores ociosos, nas ocasiões em que se reúne muita gente. Muitas vezes causam inquietação, assustam os que estão infernados com eles. Não se dá importância ao assunto. Na França é igualmente comum encontrar loucos nas prisões. Primeiro, na Bastilha. A seguir no interior, em Bordeaux, no Forte d'Oie, na Casa de Força de Rennes, nas prisões de Amiens, Angers, Caen, Poitiers. Na maioria dos hospitais gerais, os insanos são misturados, sem nenhuma distinção, a todos os outros prisioneiros ou internados. Só os mais agitados são colocados em compartimentos a eles reservados. Em todos os hospícios ou hospitais abandonou-se, para os alienados, prédios velhos, em pedaços, úmidos e mal distribuídos e de modo algum construídos para essa finalidade, com exceção de alguns compartimentos e celas expressamente construídos para tanto. Os furiosos habitam esses quartéis separados. Os alienados tranquilos e os alienados ditos incuráveis confundem-se com os indigentes e os pobres. No pequeno número de hospícios onde se internam prisioneiros no quartel chamado quartel de força, esses internos habitam com os prisioneiros e estão submetidos ao mesmo regime 20. São esses os fatos, no que tem de esquemático. Aproximando-os, agrupando-os conforme suas linhas de semelhança, tem-se a impressão de que duas experiências da loucura se justapuseram nos séculos 17 e 18. Os médicos da era seguinte também só se mostrarão sensíveis ao tom patético geral da situação dos alienados. Por toda parte perceberam a mesma miséria, a mesma incapacidade para curar. Para eles, não há diferença entre os locais de Bicêtre e as salas do Hôtel Dieu, entre Beclet e qualquer Vaucluse. No entanto, há um fato irredutível. Em certos estabelecimentos, os loucos só são recebidos na medida em que sejam teoricamente curáveis. Em outros são recebidos apenas para livrar-se deles ou recuperá-los. Sem dúvida, os primeiros são os menos numerosos e os mais restritos. Há menos de 80 loucos no Hôtel Dieu, e várias centenas, talvez um milhar, no Hospital Geral. Contudo, por mais desequilibradas que possam ser em sua extensão e importância numérica, estas duas experiências têm cada uma sua própria individualidade. A experiência da loucura como doença, por mais restrita que seja, não pode ser negada. Ela é paradoxalmente contemporânea de uma outra experiência na qual a loucura resulta do internamento, do castigo, da correção. É esta justaposição que constitui um problema. Sem dúvida é ela que pode ajudar a compreender qual era a condição do louco no mundo clássico e a definir o modo de percepção que dele se tinha. É-se tentado pela solução mais simples. Resolver esta justaposição num tempo implícito, no tempo imperceptível de um progresso. Os insanos do Hôtel Dieu e os lunáticos de Beclet seriam aqueles que já receberam o estatuto de doentes. Melhor, e mais cedo que os outros, teriam sido reconhecidos e isolados e, em seu favor, se teria instituído um tratamento hospitalar que já parece prefigurar aqueles que o século XIX deveria conceder de pleno direito a todos os doentes mentais. Quanto aos outros, aos que se encontram indiferentemente nos hospitais gerais, nas Vaucluses, nas casas de correção ou nas prisões, inclinamo-nos facilmente a pensar que se trata de toda uma série de doentes que ainda não foram localizados por uma sensibilidade médica que estava justamente começando a nascer. Gostamos de pensar que velhas crenças, ou apreensões próprias do mundo burguês, fecham os alienados numa definição da loucura que os assimila confusamente aos criminosos, ou a toda a classe misturada dos associais. É um jogo ao qual se prestam com prazer os médicos historiadores e que consiste em reconhecer nos próprios registros do internamento, e através da aproximação das palavras, as sólidas categorias médicas entre as quais a patologia dividiu, na eternidade do saber, as doenças do espírito. Os iluminados e visionários correspondem sem dúvida a nossos alucinados. Visionário que imagina ver aparições celestes, iluminado com revelações. Os débeis e alguns atingidos por demência orgânica ou senil são provavelmente designados nos registros como imbecis. Imbecis por horrível devassidão pelo vinho, imbecil que fala sempre, dizendo-se imperador dos turcos ou papa, imbecil sem nenhuma esperança de retorno. São também formas de delírio encontradas, caracterizadas sobretudo pelo seu aspecto de pitoresco absurdo.
particular perseguida por pessoas que querem matá-la, fazedor de projetos desmiolados, homem continuamente eletrizado e a quem se transmitem as ideias de outro, espécie de louco que deseja apresentar relatórios ao parlamento. Para os médicos, é importante e reconfortante poder constatar que sempre houve alucinações sob o sol da loucura, delírios nos discursos do desatino, e reencontrar as mesmas angústias em todos esses corações sem repouso. É que a medicina mental recebe dessas constatações as primeiras certezas de sua eternidade. E se lhe acontecesse ter a consciência pesada, seria tranquilizada, sem dúvida, ao reconhecer que o objeto de sua pesquisa estava ali, esperando-a através dos tempos. Além do mais, para aquele que se preocupasse com o sentido do internamento e com a maneira pela qual ele pôde inscrever-se nas instituições da medicina, não é reconfortante pensar que, de todo modo, eram loucos que estavam sendo internados, e que nessa obscura prática já se ocultava aquilo que para nós assume o aspecto de uma justiça médica imanente. Aos insanos internados faltava apenas o nome de doentes mentais e a condição médica que se atribuía aos mais visíveis, aos mais bem reconhecidos deles. Procedendo-se a semelhante análise, consegue-se bem barato uma consciência tranquila no que diz respeito, de um lado, à justiça da história e, do outro, à eternidade da medicina. A medicina é verificada por uma prática pré-médica, e a história justificada por uma espécie de instinto social espontâneo, infalível e puro. Basta acrescentar a esses postulados uma confiança estável no progresso para não se ter que fazer nada além de traçar o obscuro percurso que vai do internamento, diagnóstico silencioso feito por uma medicina que ainda não se conseguiu formular, a hospitalização cujas primeiras formas no século XVIII já fazem uma antecipação do progresso, indicando simbolicamente seu termo. Mas quis o destino, infelizmente, que as coisas fossem mais complicadas. E, de um modo geral, que a história da loucura não pudesse servir, em caso algum, como justificativa e ciência auxiliar na patologia das doenças mentais. A loucura, no devir de sua realidade histórica, torna possível, em dado momento, um conhecimento da alienação no estilo de positividade que a delimita como doença mental. Mas não é este conhecimento que forma a verdade desta história, animando-a secretamente desde sua origem. Se, durante algum tempo, pudemos acreditar que essa história se concluía nele, é por não ter reconhecido nunca que a loucura, como domínio de experiência, se esgotava no conhecimento médico ou paramédico que dela se podia extrair. No entanto, o próprio fato do internamento poderia servir como prova disso. E necessário retornar um momento ao que foi a personagem do louco antes do século XVII. Existe uma tendência para acreditar que ele recebeu seu indício individual de um certo humanitarismo médico, como se a figura de sua individualidade pudesse ser apenas patológica. Na verdade, bem antes de ter recebido o estatuto médico que o positivismo lhe atribuiu, o louco havia adquirido, já na Idade Média, uma espécie de densidade pessoal. Individualidade da personagem, sem dúvida, mais que do doente. O louco que Tristão simula ser, o derivado que aparece no Leo de La Feuillée, já tem valores assaz singulares para constituir papéis e tomar lugar entre as paisagens mais familiares. O louco não teve necessidade das determinações da medicina para alcançar seu reino de indivíduo. O cerco que a Idade Média lhe estabeleceu bastou para tanto. Mas esta individualidade não permaneceu nem estável, nem inteiramente imóvel. Ela se desfez e, de algum modo, se reorganizou no decorrer da Renascença. Desde o fim da Idade Média, essa individualidade se viu designada para a solicitude de um certo humanismo médico. Sob que influência? Não é impossível que o Oriente e o pensamento árabe tenham representado, aqui, um papel determinante. Com efeito, parece que no mundo árabe bem cedo se fundaram verdadeiros hospitais reservados aos loucos. Talvez em Fez, já no século VII, talvez também em Bagdá por volta do fim do século XII, certamente no Cairo no decorrer do século seguinte. Neles se pratica uma espécie de cura da alma na qual intervém a música, a dança, os espetáculos e a audição de narrativas fabulosas. São médicos que dirigem a cura, decidindo interrompê-la quando a consideram bem-sucedida.
Em todo caso, talvez não seja por acaso que os primeiros hospitais de insanos da Europa tenham sido fundados exatamente por volta do começo do século XV na Espanha. É significativo também o fato de terem sido os irmãos da Mercê, bastante familiarizados com o mundo árabe, pois praticavam o resgate de cativos, a abrirem o Hospital de Valência. Essa iniciativa foi tomada por um membro dessa religião em 1409. Alguns leigos e ricos comerciantes, como Lorenzo Salou, tinham se encarregado de reunir os fundos necessários. Mais tarde, em 1425, deu-se a fundação desse hospital de Saragoça, cuja sábia ordenação Pinel ainda iria admirar 4 séculos mais tarde. Portas abertas aos doentes de todos os países, de todos os governos, todos os cultos, como atesta a inscrição Urbis et Orbis. Esta vida de jardim que ritma o desgarramento dos espíritos com a sabedoria periódica das colheitas, do caniçado, das vidimas, da colheita de azeitonas. Ainda na Espanha haverá Sevilha, 1436, Toledo, 1483, Valladolid, 1489. Todos esses hospitais tinham um caráter médico inexistente nas Dollhaus, já em funcionamento na Alemanha 28, ou na célebre Casa da Caridade de Uppsala. O fato é que por toda parte surgem na Europa, quase na mesma época, instituições de um tipo novo, como a Casa dos Maníacos de Pádua, 1410, ou o Asilo de Bérgamo. Nos hospitais, começa-se a reservar salas para os insanos. É no começo do século XV que se observa a presença de loucos no Hospital de Bethlehem, fundado na metade do século XIII e confiscado pela coroa em 1373. Na mesma época, na Alemanha, registram-se locais especialmente destinados aos insanos. De início na Hauslehen de Nuremberg. Em 1477 constrói-se no Hospital de Frankfurt um prédio para os alienados e os Ungehorsame-Kranke, e em Hamburgo menciona-se em 1376 uma Cista Stolidorum, também chamada Custódia Fatuorum. Prova da singular condição que o louco adquire ao final da Idade Média é o estranho desenvolvimento da colônia de Geu, lugar de peregrinação frequentado talvez desde o século X, constituindo uma aldeia cuja população, em sua terça parte, compõe-se de alienados. Presente na vida cotidiana da Idade Média, e familiar a seu horizonte social, o louco, na Renascença, é reconhecido de outro modo. Reagrupado, de certa forma, segundo uma nova unidade específica, delimitado por uma prática sem dúvida ambígua que o isola do mundo sem lhe atribuir um estatuto exatamente médico. Torna-se ele objeto de uma solicitude e de uma hospitalidade que lhe dizem respeito, a ele exatamente e a nenhum outro do mesmo modo. Ora, o que caracteriza o século XVII não é o fato de haver ele avançado, menos ou mais rapidamente, pelo caminho que conduz ao reconhecimento de louco, e com isso ao conhecimento científico que se pode ter dele. E, pelo contrário, o fato de tê-lo distinguido com menos clareza. De certo modo, o louco foi absorvido numa massa indiferenciada. Esse século misturou as linhas de um rosto que já se havia individualizado há séculos. Com relação ao louco dos Narturmer e dos primeiros asilos da Espanha, o louco da era clássica é internado com os doentes venéreos, os devassos, os libertinos, os homossexuais, e perdeu os índices de sua individualidade. Ele se dissipa numa apreciação geral do desatino. Estranha a evolução de uma sensibilidade que parece perder a finura de seu poder diferenciador e retrogradar para formas mais maciças da percepção. A perspectiva torna-se mais uniforme. Dir-se-ia que no meio dos asilos do século XVII o louco se perde na paisagem, a ponto de tornar-se difícil seguir suas pegadas, até o movimento reformador que precede de pouco a Revolução. O século XVII pode bem fornecer os signos dessa involução, e no próprio decorrer de seu desenvolvimento. É possível apreender diretamente a alteração que antes do fim do século experimentam os estabelecimentos que de início pareciam ter sido destinados de modo mais ou menos exclusivo aos loucos. Quando os Irmãos da Caridade se instalam em Charenton, a 10 de maio de 1645, trata-se de estabelecer um hospital que deve receber os doentes pobres, entre eles os insanos. Charenton em nada se distingue dos hospitais da caridade, tais como esses não pararam de se multiplicar pela Europa desde a fundação em 1640 da Ordem São João de Deus.
Mas antes do fim do século XVII aumentam-se os prédios principais destinados a todos os que são internados, correcionais, loucos, pensionistas por cartas régias. Em 1720 faz-se menção, pela primeira vez, num capitulário, a uma casa de reclusão. Ela já devia existir há algum tempo, pois nesse ano já havia, além dos próprios doentes, um total de 120 pensionistas. É toda uma população na qual os alienados vão perder-se. A evolução foi ainda mais rápida em Saint-Lazare. A crer em seus primeiros hagiógrafos, São Vicente de Paula teria hesitado, durante certo tempo, em fazer sua congregação encarregar-se desse antigo leprosário. Um argumento o teria feito finalmente decidir-se: a presença no priorado de alguns insanos, os quais ele gostaria de poder tratar. Retiremos desse relato aquilo que ele pode comportar de intenção voluntariamente apologética, e aquilo que se pode atribuir, por retrospecção, de sentimentos humanitários ao santo. É possível, se não provável, que se tenha querido contornar algumas dificuldades referentes à atribuição desse leprosário e de seus consideráveis bens, ainda pertencentes aos cavaleiros de Saint-Lazare, ao se fazer dele um hospital para os insanos pobres. Mas logo ele é transformado em casa de força para as pessoas detidas por ordem de Sua Majestade. E os insanos que ali estavam passaram, nesse ato, para o regime correcional. Pontchartrain sabe muito bem disso, ao escrever ao tenente da Chanson, a 10 de outubro de 1703. O senhor sabe que esses senhores de Saint-Lazare são há muito tempo acusados de tratar os prisioneiros com muita dureza, e mesmo de impedir que os que para lá são enviados como fracos de espírito ou por seus maus costumes relatem sua melhora aos parentes a fim de mantê-los lá por mais tempo. E é exatamente um regime de prisão o que evoca o autor da Relation Sommaire quando evoca o passeio dos insanos. Os irmãos serventes, ou anjos da guarda dos alienados, levam-nos a passear no pátio da casa após o jantar nos dias de trabalho e conduzem-nos todos juntos, de vara na mão, como se faz com um rebanho de carneiros, e se alguém se afastar por pouco que seja dos outros, ou se não pode andar tão rápido quanto eles, castigam-nos com golpes da vara, de modo tão grosseiro que vimos alguns estropiados, e outros que tiveram a cabeça quebrada e outros que morreram dos golpes que receberam. Poder-se-ia acreditar que há nisso apenas uma certa lógica própria do internamento dos loucos, na medida em que escapa todo controle médico. Ele se transforma então, necessariamente, em aprisionamento. Mas parece que se trata de coisa bem diversa de uma fatalidade administrativa, pois não são apenas as estruturas e as organizações que estão implicadas, mas a consciência que se tem da loucura. É ela que sofre uma defasagem e não mais consegue apreender um asilo de insanos como sendo um hospital, porém, no máximo, como uma casa de correição. Quando se cria um quartel de força na caridade de Senlis, em 1675, desde logo é dito que está reservado aos loucos, libertinos e outros que o governo do rei manda prender. É de uma maneira bem planejada que se passa o louco do registro do hospital para o da correição, e, deixando-se com que se apaguem assim os signos que o distinguiam, vê-se ele envolvido numa experiência moral do desatino revestida por outra qualidade. Basta citar aqui o testemunho de um único exemplo. Bethlehem fora reconstruído na segunda metade do século XVII. Em 1703, Nedvard põe na boca de uma de suas personagens de Londonsky. Para falar a verdade, creio que foram loucos os que construíram um prédio tão caro para esses miolos moles, fora Crack Brain Society. Digo ainda que é pena que um edifício tão belo não seja habitado por pessoas capazes de ter consciência de sua felicidade nele. O que se passou entre o fim da Renascença e o apogeu da Era Clássica não é, portanto, apenas uma evolução das instituições. É uma alteração na consciência da loucura. São os asilos de internamento, as casas de força e de correição que doravante representam essa consciência. E se há algum paradoxo no ato de encontrarem-se loucos nas salas do hospital, insanos entre os correcionais e prisioneiros, não se trata de modo algum do signo de um progresso em vias de realização, de um progresso que vai da prisão à casa de saúde, do encarceramento à terapêutica. De fato, os loucos que estão no hospital designam, ao longo da Era Clássica, um estado de coisas superado. Eles remetem a essa época, do fim da Idade Média à Renascença,
em que o louco era reconhecido e isolado como tal, mesmo fora de um estatuto médico preciso. Pelo contrário, os loucos dos hospitais gerais, das Workhouses, das Zuchthausen, remetem a uma certa experiência do desatino que é rigorosamente contemporânea da era clássica. Se é verdade que existe uma defasagem cronológica entre essas duas maneiras de tratar os insanos, não é o hospital que pertence à camada geológica mais recente. Ele constitui, pelo contrário, uma sedimentação arcaica. Prova é que não deixou de ver-se atraído para as casas de internamento por uma espécie de gravitação e que foi como que assimilado a ponto de ser quase inteiramente confundido com elas. A partir do dia em que Bethlehem, hospital para os lunáticos curáveis, foi aberto aos que não eram, 1733, não apresentou mais nenhuma diferença notável em relação a nossos hospitais gerais ou qualquer outra casa de correição. O próprio St. Luke, ainda que tardiamente fundado, em 1751, para duplicar Bethlehem, não escapa a esta atração do estilo correcional. Quando Tuque o visita, ao final do século, escreve no caderno onde anota o que pôde observar. O superintendente nunca viu muita vantagem na prática da medicina. Acredita que o sequestro e a coação podem ser impostos de modo mais vantajoso a título de punição, e de modo geral acha que o medo é o princípio mais eficaz para reduzir os loucos a uma conduta ordenada. Analisar o internamento, como se faz de modo tradicional, atribuindo ao passado tudo que diz respeito ao aprisionamento e a um futuro em formação, ao que já permite prever o hospital psiquiátrico, é trocar os dados do problema. De fato, talvez sob a influência do pensamento e da ciência árabes, os loucos foram colocados em estabelecimentos que lhes eram especialmente destinados e dos quais alguns, sobretudo na Europa meridional, aproximavam-se bastante da categoria dos hospitais, o que lhes permitia que ali fossem tratados pelo menos parcialmente como doentes. Alguns hospitais irão testemunhar sobre a existência desse estatuto, através da era clássica e até a época da Grande Reforma. Mas ao redor dessas instituições testemunhas, o século XVII instaura uma nova experiência, na qual a loucura retoma parentescos desconhecidos com figuras morais e sociais que ainda lhe eram estranhas. Não se trata aqui de estabelecer uma hierarquia, nem de mostrar que a era clássica foi uma regressão com referência ao século XVI no conhecimento que teve da loucura. Como veremos, os textos médicos dos séculos XVII e XVIII seriam suficientes para provar o contrário. Trata-se apenas, isolando as cronologias e as sucessões históricas de toda perspectiva de progresso, restituindo à história da experiência um movimento que nada toma emprestado do conhecimento ou da ortogênese do saber. Trata-se de deixar aparecer o desenho e as estruturas dessa experiência da loucura, tal como o classicismo realmente a sentiu. Esta experiência não é nenhum progresso, nenhum atraso em relação a alguma outra. Se é possível falar de uma queda do poder de discriminação na percepção da loucura, se é possível dizer que o rosto do insano tende a se apagar, não existe aí um juízo de valor, nem mesmo o enunciado puramente negativo de um déficit do conhecimento. É uma maneira, ainda de todo exterior, de abordar uma experiência bastante positiva da loucura. Experiência que, retirando do louco a precisão de uma individualidade e de uma estatura com as quais a renascença o caracterizara, engloba-o numa nova experiência e lhe prepara, para além do campo de nossa experiência habitual, um novo rosto. Exatamente aquele em que a ingenuidade de nosso positivismo acredita reconhecer a natureza de toda loucura. A hospitalização justaposta ao internamento deve alertar-nos para o índice cronológico próprio dessas duas formas institucionais e demonstrar com bastante clareza que o hospital não é a verdade próxima da casa de correição. Nem por isso, no entanto, na experiência global do desatino na era clássica, essas duas estruturas deixam de se manter. Se uma é mais nova e mais vigorosa, a outra nunca é totalmente reduzida. E na percepção social da loucura, na consciência sincrônica que a apreende, deve-se portanto poder reencontrar essa dualidade, simultaneamente cesura e equilíbrio. O reconhecimento da loucura no direito canônico, bem como no direito romano, estava ligado a seu diagnóstico pela medicina. A consciência médica estava implicada em todo o julgamento sobre a alienação.
Em suas questões médico-legais, redigidas entre 1624 e 1650, Zachias levantava o balanço exato de toda a jurisprudência cristã referente à loucura 42. Em relação a todas as causas de dementia et rationis laesione et morbis omnibus qui ratione laedunt, Zachias é formal. Apenas o médico é competente para julgar se um indivíduo está louco, e que grau de capacidade lhe permite sua doença. Não é significativo que essa obrigação rigorosa, admitida como evidente por um jurista formado na prática do direito canônico, venha a constituir um problema 150 anos mais tarde, com Kant, e que inflame uma polêmica à época de Enroth, depois, de Elias Regnault. Essa participação médica no exame para declaração de loucura não mais será reconhecida como vidente. Será necessário estabelecê-la, novamente. Ora, para Zachias a situação continua nítida. Um jurisconsulto pode reconhecer um louco por suas palavras quando este não é capaz de ordená-las. Pode reconhecê-lo também por suas ações, incoerência dos gestos ou absurdo de seus atos civis. Seria possível adivinhar que Cláudio estava louco simplesmente pelo fato de ter ele preferido Nairo a britânicos como herdeiro. Mas trata-se aí apenas de pressentimentos. Somente o médico poderá transformá-los em certeza. À disposição de sua experiência existe todo um sistema de sinalização. Na esfera das paixões, uma tristeza contínua e motivada denuncia a melancolia. No domínio do corpo, a temperatura permite distinguir o frenesi de todas as outras formas apiréticas do furor. A vida do indivíduo, seu passado, os juízos que se puderam formar sobre ele a partir da infância, tudo isso cuidadosamente pesado pode autorizar o médico a fazer um juízo e decretar a existência ou ausência da doença. Mas a tarefa do médico não se esgota nesta decisão. Um trabalho mais apurado deve então começar. É necessário determinar quais são as faculdades atingidas, memória, imaginação ou razão, de que modo e em que grau. Assim, a razão é diminuída na fatuitas, é pervertida superficialmente nas paixões e profundamente no frenesi e na melancolia. Enfim, a mania, o furor e todas as formas mórbidas do sono abolem-na completamente. Seguindo o fio dessas diferentes questões, é possível interrogar as condutas humanas e determinar em que medida se pode atribuí-las à loucura. Casos há, por exemplo, em que o amor é alienação. Antes mesmo de apelar para a peritagem médica, pode o juiz suspeitar de sua existência se observar no comportamento da pessoa uma coquetéria excessiva, uma preocupação contínua com ornamentos e perfumes ou ainda se tem oportunidade de constatar sua presença numa rua pouco frequentada por onde passa uma bonita mulher. Mas todos esses indícios apenas esboçam uma probabilidade. Mesmo reunidos, não poderiam provocar uma decisão. Cabe a um médico descobrir as marcas indubitáveis da verdade. A pessoa perdeu o apetite e o sono, seu olhar está parado, entrega-se a longos momentos de tristeza. É porque sua razão já se perverteu, estando ela acometida por essa melancolia do amor que o Cherius define como a doença atrabiliária de uma alma que se desatina, enganada pelo fantasma e pela falsa avaliação da beleza. Mas se, quando o indivíduo percebe o objeto que o consome e seus olhos se tornam esgazeados, seu pulso se acelera e ele se comporta como prisioneiro de grande agitação desordenada, deve ser considerado um irresponsável, nem mais nem menos que qualquer outro maníaco. 45. Os poderes de decisão são entregues ao juízo médico. Apenas ele nos introduz no mundo da loucura. Apenas ele permite que se distingam o normal do insano, o criminoso do alienado e irresponsável. Ora, a prática do internamento está estruturada segundo um outro tipo. De modo algum ela se pauta por uma decisão médica. Depende de outra consciência. A jurisprudência do internamento é bastante complexa no que respeita aos loucos. Considerando-se os textos ao pé da letra, parece que uma análise médica é sempre necessária. Em Bethlehem, até 1773 se exige um certificado comprovando que o doente pode ser tratado, isto é, que ele não é um idiota de nascença ou não está acometido por doença permanente. Nas petites, maisons, em compensação, pede-se um certificado declarando que a pessoa foi tratada em vão e que sua doença é incurável.
Os parentes que desejam colocar um membro da família entre os insanos de Bicêtre devem dirigir-se ao juiz, que ordenará em seguida a visita do insano pelo médico e pelo cirurgião, que farão seus relatórios entregando-os ao escrivão. Mas por trás dessas precauções administrativas, a realidade é bem diferente. Na Inglaterra, é o juiz de paz que toma a decisão de decretar o internamento, seja por ter sido solicitado pelo círculo da pessoa, seja porque ele mesmo considera a medida necessária para a boa ordem de seu distrito. Na França, o internamento é decretado às vezes por sentença do tribunal quando a pessoa foi condenada por um delito ou crime. O comentário ao Código Penal de 1670 prevê a loucura como fato justificativo, cuja prova só se admite após exame do processo. Se após uma informação sobre a vida do acusado se constata desarranjo em seu espírito, os juízes decidem se deve mantê-lo em sua família ou interná-lo, tanto no hospital como numa casa de força, para lá ser tratado como os outros insanos. É raro ver os magistrados recorrendo a um exame médico, embora a partir de 1603 se tenham nomeado em todas as boas cidades do reino duas pessoas da arte da medicina e da cirurgia da melhor reputação, probidade e experiência para fazer as visitas e relatórios diante do tribunal. Até 1692, todos os internamentos em Saint-Lazare são feitos por ordem do magistrado e ostentam, sem nenhum certificado médico, as assinaturas do primeiro presidente, do tenente civil, do tenente do chapelete ou dos tenentes gerais do interior. Quando se trata de religiosos, as ordens são assinadas pelos bispos e capítulos. A situação ao mesmo tempo se complica e se simplifica ao final do século XVII. Em março de 1667, cria-se o cargo de tenente de polícia. Muitos internamentos, a maioria deles em Paris, serão feitos a seu pedido e sob a condição única de serem subscritos por um ministro. A partir de 1692, o procedimento mais frequente é, evidentemente, a carta régia. A família ou o círculo da pessoa faz o pedido ao rei, que o concede e outorga após a assinatura de um ministro. Alguns desses pedidos fazem-se acompanhar de certificados médicos. Mas são os casos menos numerosos. Normalmente, é a família, a vizinhança e o cura da paróquia que são convidados a dar seus depoimentos. Os parentes mais próximos têm maior autoridade para fazer valer suas queixas ou apreensões no memorial em que pedem o internamento. Tanto quanto possível, procura-se obter o consentimento de toda a família ou, em todo caso, saber das razões da rivalidade ou do interesse que impedem, se for o caso, que se consiga essa unanimidade. Mas acontece de um círculo mais distante de pessoas, como os vizinhos, conseguir um internamento no qual a família não quer consentir. Tanto isto é fato que no século XVII a loucura se tornou assunto de sensibilidade social. Aproximando-se do crime, da desordem, do escândalo, ela pode ser julgada, como estes, pelas formas mais espontâneas e mais primitivas dessa sensibilidade. O que pode determinar e isolar a loucura não é tanto uma ciência médica quanto uma consciência suscetível de escândalo. Neste aspecto, os representantes da Igreja têm uma situação privilegiada, mais ainda que os representantes do Estado, para fazer um julgamento de loucura. Quando, em 1784, Breteil limita o uso das cartas reais, deixando que logo saiam de uso, ele insiste para que, na medida do possível, o internamento não ocorra antes do procedimento jurídico da interdição. É uma precaução com relação à arbitrariedade do memorial da família e das ordens do rei. Mas não faz isto a fim de submeter o assunto de modo mais objetivo à autoridade da medicina. Pelo contrário, é para fazer com que o poder de decisão passe para uma autoridade judiciária que não recorre a um médico. Com efeito, a interdição não comporta nenhum exame médico. É um assunto a ser resolvido inteiramente entre as famílias e a autoridade judiciária. O internamento e as práticas de jurisprudência que se enxertaram à sua volta de modo algum permitiram uma ascendência médica mais rigorosa sobre o insano. Pelo contrário, parece que a tendência foi no sentido de cada vez mais dispensar-se o controle médico que estava previsto, no século XVII, pelo regulamento de certos hospitais, socializando cada vez mais o poder de decisão que deve reconhecer a loucura ali onde ela existe. Não surpreende o fato de ainda se discutir, no começo do século XIX,
como se tratasse de questão ainda não resolvida, sobre a capacidade dos médicos para reconhecer a alienação e diagnosticá-la. Aquilo que Zachias, herdeiro de toda a tradição do direito cristão, atribuía sem hesitar à autoridade da ciência médica, um século e meio mais tarde Kant poderá contestar e Regnault, a seguir, recusar inteiramente. O classicismo e mais de um século de internamento tinham feito todo o trabalho. Considerando-se as coisas ao nível de seus resultados, parece existir uma defasagem apenas entre uma teoria jurídica da loucura, bastante elaborada para discernir a respeito, com a ajuda da medicina, seus limites e suas formas, e uma prática social, quase policial, que a apreende de um modo global, utiliza formas de internamento já preparadas pela repressão e deixa de proceder, em suas sutilezas, a distinções preparadas pela arbitragem judiciária. Defasagem que à primeira vista poderia parecer perfeitamente normal ou, pelo menos, bastante comum. A consciência jurídica estava habituada a ser mais elaborada e mais apurada do que as estruturas que a devem servir ou as instituições nas quais ela parece realizar-se. Mas essa defasagem assume uma importância decisiva e um valor particular quando vemos que a consciência jurídica da loucura já estava elaborada há muito tempo, após ter sido constituída no decorrer da Idade Média e da Renascença, através do direito canônico e dos remanescentes do direito romano, antes de instaurar-se a prática do internamento. Tal consciência não antecipa esta prática. Uma e outra pertencem a dois mundos diferentes. Uma depende de certa experiência da pessoa como sujeito de direito, cujas formas e obrigações são analisadas. A outra pertence a certa experiência do indivíduo como ser social. Num caso, é preciso analisar a loucura nas modificações que ela não pode deixar de fazer no sistema das obrigações. No outro, é necessário considerá-la com todos os parentescos morais que justificam sua exclusão. Enquanto sujeito de direito, o homem se liberta de suas responsabilidades na própria medida em que é um alienado. Como ser social, a loucura o compromete nas vizinhanças da culpabilidade. O direito, portanto, apurará cada vez mais sua análise da loucura. E, num sentido, é justo dizer que é sobre o fundo de uma experiência jurídica da alienação que se constituiu a ciência médica das doenças mentais. Já nas formulações da jurisprudência do século XVII vêm-se emergir algumas das estruturas apuradas da psicopatologia. Zachias, por exemplo, na velha categoria da fatuitas, da imbecilidade, distingue níveis que parecem pressagiar a classificação de Esquirol e, logo, toda a psicologia das debilidades mentais. No primeiro posto de uma ordem decrescente, ele coloca os parvos que podem testemunhar, testamentar e casar-se, porém não entrar para as ordens nem administrar, pois são como crianças que se aproximam da puberdade. Os imbecis propriamente ditos, fatui, vêm a seguir. Não se lhes pode confiar responsabilidade alguma. Seus espíritos estão abaixo da idade da razão, como as crianças de menos de 7 anos. Quanto aos tolidim, os estúpidos, são nada mais nada menos que pedras. Não se lhes pode autorizar nenhum ato jurídico, salvo talvez o testamento, se pelo menos tiverem discernimento suficiente para reconhecer seus parentes. Sob a pressão dos conceitos do direito, e com a necessidade de delimitar de modo exato a personalidade jurídica, a análise da alienação não deixa de apurar-se e parece antecipar as teorias médicas que a seguem de longe. A diferença é profunda, se comparar com essas análises os conceitos em vigor na prática do internamento. Um termo como imbecilidade só tem valor num sistema de equivalências aproximadas, que exclui toda a determinação precisa. Na caridade de Senlis, encontraremos o louco que se tornou imbecil, um homem outrora louco, e agora de espírito fraco e imbecil. 58. O tenente D'Argenson manda prender um homem de um tipo muito raro, que reunia em si coisas bem opostas. A aparência do bom senso em muitas coisas e a aparência de um animal em muitas outras. Mais curioso ainda, porém, é confrontar com uma jurisprudência como a de Zachias os raros certificados médicos que acompanham os dossiês de internamento. Dir-se-ia que coisa alguma das análises da jurisprudência passou para esses juízos. Justamente a respeito da fatuidade pode-se ler, com a assinatura de um médico, um certificado como este.
Vimos e visitamos o dito Charles Dormont, e após ter examinado sua condição, o movimento de seus olhos, seu pulso e tê-lo observado em todas as suas atitudes, ter-lhe feito diversas perguntas e recebido suas respostas, convencemo-nos de que o dito Dormont tinha o espírito desordenado e extravagante, e que ele caiu numa inteira e absoluta demência e fatuidade. Ao se ler esse texto, tem-se a impressão de que existem dois usos, quase dois níveis de elaboração da medicina, conforme seja ela considerada no contexto do direito ou conforme deva pautar-se pela prática social do internamento. Num caso, ela põe em jogo as capacidades do sujeito de direito, e com isso prepara uma psicologia que misturará, numa unidade indecisa, uma análise filosófica das faculdades e uma análise jurídica da capacidade para elaborar contratos e contrair obrigações. Ela se dirige às estruturas mais apuradas da liberdade civil. Noutro caso, ela põe em jogo as condutas do homem social, preparando assim uma patologia dualista, em termos de normal e anormal, de sadio e mórbido, que cinde em dois domínios irredutíveis à simples fórmula, para ser internado. Estrutura espessa da liberdade social. Um dos constantes esforços do século XVIII consistiu em ajustar a velha noção jurídica de sujeito de direito com a experiência contemporânea do homem social. Entre ambas, o pensamento político do iluminismo postula ao mesmo tempo uma unidade fundamental e uma reconciliação sempre possível sobre todos os conflitos de fato. Estes temas conduziram silenciosamente à elaboração da noção de loucura e à organização das práticas que lhe dizem respeito. A medicina positivista do século XIX herda todo esse esforço da Aufklärung. Ela admitirá como algo já estabelecido e provado o fato de que a alienação do sujeito de direito pode e deve coincidir com a loucura do homem social, na unidade de uma realidade patológica que é ao mesmo tempo analisável em termos de direito e perceptível às formas mais imediatas da sensibilidade social. A doença mental, que a medicina vai atribuir-se como objeto, se constituirá lentamente como a unidade mítica do sujeito juridicamente incapaz e do homem reconhecido como perturbador do grupo, e isto sob o efeito do pensamento político e moral do século XVII. Esta aproximação já é percebida em seus efeitos pouco antes da Revolução, quando, em 1784, Breteuil pretende fazer com que o internamento dos loucos seja precedido de um procedimento judiciário mais minucioso que comporta a interdição e a determinação da capacidade do sujeito como pessoa jurídica. Em relação às pessoas cuja detenção for solicitada por razões de alienação do espírito, a justiça e a prudência exigem, escreve o ministro aos intendentes, que os senhores proponham as ordens do rei, apenas quando houver uma interdição proposta pelo tribunal. O que o esforço liberal da última monarquia absoluta prepara será realizado pelo Código Civil, ao fazer da interdição a condição indispensável para todo o internamento. O momento em que a jurisprudência da alienação se torna a condição preliminar de todo o internamento é também o momento em que, com Pinel, está nascendo uma psiquiatria que pela primeira vez pretende tratar o louco como um ser humano. O que Pinel e seus contemporâneos sentirão como uma descoberta ao mesmo tempo da filantropia e da ciência é, no fundo, apenas a reconciliação da consciência dividida do século XVIII. O internamento do homem social preparado pela interdição do sujeito jurídico significa que pela primeira vez o homem alienado é reconhecido como incapaz e como louco. Sua extravagância, de imediato percebida pela sociedade, limita, porém sem obliterá-la, sua existência jurídica. Com isso, os dois usos da medicina são reconciliados. O que tenta definir as estruturas mais apuradas da responsabilidade e da capacidade, e o que apenas ajuda a pôr em movimento o decreto social do internamento. Tudo isso é de extrema importância para o desenvolvimento ulterior da medicina do espírito. Esta, em sua forma positiva, é no fundo apenas a superposição de duas experiências que o classicismo justapôs sem nunca reuni-las definitivamente. Uma experiência social, normativa e dicotômica da loucura, que gira ao redor do imperativo do internamento e se formula apenas em termos de sim ou não, inofensivo ou perigoso, para ser internado ou não.
e uma experiência jurídica, qualitativa, finamente diferenciada, sensível às questões de limites e gradações e que procura em todos os setores da atividade do sujeito os rostos polimorfos que a alienação pode assumir. A psicopatologia do século XIX, e talvez ainda a nossa, acredita situar-se e tomar suas medidas com referência no homo natura ou no homem normal considerado como dado anterior a toda a experiência da doença. Na verdade, esse homem normal é uma criação. E se é preciso situá-lo, não é no espaço natural, mas no sistema que identifique os sócios ao sujeito de direito. E, por conseguinte, o louco não é reconhecido como tal pelo fato de a doença tê-lo afastado para as margens do normal, mas sim porque nossa cultura a situou no ponto de encontro entre o decreto social do internamento e o conhecimento jurídico que discerne a capacidade dos sujeitos de direito. A ciência positiva das doenças mentais e esses sentimentos humanitários que promoveram o louco à categoria de ser humano só foram possíveis uma vez solidamente estabelecida essa síntese. De algum modo ela constitui o a priori concreto de toda a nossa psicopatologia com pretensões científicas. Tudo o que, após Pinel, Tuck e Wagnitz, indignou a boa consciência do século XIX, nos ocultou por muito tempo como podia ser polimorfa e variada a experiência da loucura na época do classicismo. Fascinamo-nos com a doença desconhecida, os alienados acorrentados e toda essa população de presos por cartas régias ou solicitações do tenente de polícia. Mas não vimos todas as experiências que se entrecruzavam nessas práticas, com todas as aparências de uma prática de massa em relação às quais foi possível acreditar, à primeira vista, que eram pouco elaboradas. De fato, a loucura na era clássica foi considerada sob duas formas de hospitalização: a dos hospitais propriamente ditos e a do internamento. Foi submetida a duas formas de localização, uma que era tomada de empréstimo ao universo do direito e usava seus conceitos, e outra que pertencia às formas espontâneas da percepção social. Entre todos esses aspectos diversos da sensibilidade à loucura, a consciência médica não é inexistente, mas não é autônoma. Com maior razão, não se deve supor que é ela que sustenta, ainda que obscuramente, todas as outras formas de experiência. Ela está simplesmente localizada em certas práticas da hospitalização. Ela ocorre também no interior da análise jurídica da alienação, mas não constitui a parte essencial desta, nem de longe. No entanto, seu papel é importante na economia de todas essas experiências e para o modo pelo qual elas se articulam umas com as outras. É ela, com efeito, que comunica as regras da análise jurídica e a prática da colocação dos loucos em estabelecimentos médicos. Em compensação, dificilmente penetra no domínio constituído pelo internamento e pela sensibilidade social que nele se exprime. Tanto que se vêem esboçar duas esferas estranhas uma à outra. Parece que durante toda a Idade Clássica a experiência da loucura foi vivida de dois modos diferentes. Teria havido como que um halo de desatino que envolve o sujeito de direito. Ele é cercado pelo reconhecimento jurídico da irresponsabilidade e da incapacidade, pelo decreto de interdição e pela definição da doença. Teria havido um e outro halo de desatino, aquele que envolve o homem social, cercado simultaneamente pela consciência do escândalo e pela prática do internamento. Aconteceu, sem dúvida, de esses dois domínios se recobrirem parcialmente. Mas, um em relação ao outro, permaneceram excêntricos e definiram duas formas de alienação inteiramente diferentes. Uma é considerada como limitação da subjetividade, linha traçada nos confins dos poderes do indivíduo e que isola as regiões de sua irresponsabilidade. Essa alienação designa um processo pelo qual o sujeito se vê despojado de sua liberdade através de um duplo movimento. Aquele, natural, de sua loucura, e um outro, jurídico, da interdição, que o faz cair sob os poderes de um outro. O outro em geral, no caso representado pelo curador. A outra forma de alienação designa, pelo contrário, uma tomada de consciência através da qual o louco é reconhecido, pela sociedade, como estranho à sua própria pátria. Ele não é libertado de sua responsabilidade. Atribui-se-lhe, ao menos sob as formas do parentesco e de vizinhanças cúmplices, uma culpabilidade moral. É designado como sendo o outro, o estrangeiro, o excluído.
O conceito tão estranho de alienação psicológica, que se considerará baseado na psicopatologia, não sem ser beneficiado por equívocos com os quais poderia ter se enriquecido num outro setor da reflexão. Tal conceito é, no fundo, apenas a confusão antropológica dessas duas experiências de alienação, uma que concerne ao ser caído sob o poder do outro e acorrentado à sua liberdade. A segunda, que diz respeito ao indivíduo que se tornou um outro, estranho à semelhança fraterna dos homens entre si. Uma aproxima-se do determinismo da doença, a outra assume antes o aspecto de uma condenação ética. Quando o século XIX decidir fazer com que o homem desatinado passe para o hospital, e quando ao mesmo tempo fizer do internamento um ato terapêutico que visa curar um doente, fá-lo através de um golpe de força, que reduz a uma unidade confusa, mas para nós difícil de deslindar, esses temas diversos da alienação e esses múltiplos rostos da loucura, aos quais o racionalismo clássico sempre havia permitido a possibilidade de aparecer,